Olá para todas e para todos, eu sou o professor Bruno Feital e está começando mais um estudo dirigido. Esse que é um material que vai compor, o estudo dirigido da disciplina de psicanálise na querida faculdade que eu leciono. E bom, a gente está começando, esse é o nosso estudo número 1, vamos falar de psicanálise, então precisamos de falar sobre a história da psicanálise. Esse estudo dirigido, o material desse estudo dirigido, ele vai ser voltado à ideia da história da psicanálise. Primeiro, eu queria apresentar algumas coisas para vocês. Lembrando o óbvio, a disciplina ela não vai ser capaz nunca de suprir tudo que a gente tem sobre a história da psicanálise. É uma história muito vasta, de várias leituras, de questões controversas. Então, o próprio Freud tem um fato muito curioso, onde ele queima os seus arquivos em determinado momento para que não tivesse acesso, que os historiadores não tivessem acesso. Então, é tudo muito meticuloso. A gente vai vendo a história do Freud, que não tem como a gente falar da história da psicanálise, obviamente, sem passar por Freud, e também o contexto em que Freud viveu, as questões que estavam no entorno de Freud, para esse entendimento da psicanálise. O que eu vou adotar? Assim? A gente vai ter alguns nortes, alguns livros que vão ser nortes para tanto esse estudo dirigido quanto os demais. Eu estou tomando como base, principalmente, esse livro aqui, da Elizabeth Roudinesco, do Sigmund Freud, na sua época e em nosso tempo. E esse título que ela dá, ele é muito interessante, ele tem tudo a ver com o que realmente seria uma boa bibliografia do Freud, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, é um grande teórico, é o cara que está vendo à frente do seu tempo, e na verdade não. O Freud, ele foi um grande escritor, um grande teórico, o inventor de uma... Vamos discutir, psicanálise é ciência, não é ciência? É ciência, mas assim, ele criou uma episteme, uma forma de pensar sobre a questão da psique, só que ele faz isso tendo amparo em tudo aquilo que estava ao seu redor. Então, entender um pouco da vida do Freud, como que se davam as relações no âmbito familiar, tudo isso foram coisas que o Freud foi observando, foi pegando e ele foi construindo a teoria dele. Então, ele não é alguém que está vendo além do seu tempo, não, ele está vendo as coisas do seu tempo. E não é por isso também que ele vai se tornar a melhor pessoa do mundo, que ele não vai ter contradições, que ele não vai ter até mesmo discursos que condizem com o patriarcado, com o machismo na sua vida pessoal. Embora na teoria ele consiga tomar outras posições, a gente vai ver um pouquinho como que era o cotidiano do Freud, como é que ele se organizava dentro da sua família para fazer os seus escritos, para receber até mesmo essa coisa de encontro, como é que as mulheres entravam nessa questão das sociedades da psicanálise. Tudo isso é muito interessante, assim, esse entrelaçamento entre uma ideia mitológica do Freud, de alguém muito expert, alguém perfeito, coisa que ele não era. E falar de um homem na sua época e em nosso tempo é dessa leitura. O que o Freud estava ali, ele percebe, constrói uma teoria e que isso tem até os nossos tempos. E como que a gente hoje pode fazer essa leitura do Freud. Então, a Elizabeth Roudinesco, ou Roudinescu, ela traz essa leitura, eu indico para vocês, quem tem interesse, é muito gostoso, ela escreve de uma forma muito leve assim, e tem curiosidades muito bacanas. Seguindo na Roudinesco, ou Roudinescu, a gente vai usar também o dicionário de psicanálise. Esse daqui a gente vai usar tanto na disciplina inteira, então a gente vai fazer leitura de alguns termos, e o debate também. Também sugiro a leitura desse livro. E no finalzinho ela tem uma cronologia, e essa cronologia é bem interessante para a gente acompanhar. Assim, ela não fala só de Freud, óbvio, é da psicanálise. Nesse momento inicial eu vou fazer um recorte mais voltado para Freud, para a gente entender os pontos importantes ligados a Freud. Obviamente não vai dar para entrar em todos eles, mas esse daqui é um norte interessante. Rapidamente você vai passando o olho,
Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar sobre a história da psicanálise, vale a pena, antes de começar os estudos, pega o dicionário, vai ali, lê, é muito breve, ela vai marcando por ano as coisas que vão acontecendo. Óbvio que tem coisas aqui, né, que você pode não fazer ideia, mas você vai se afeiçoando e aos poucos você vai entendendo a importância dessas datas. Também vamos utilizar a bibliografia do Peter Gay. Aí ele já muda, né? Uma vida para nosso tempo. Pensando no que foi a vida de outro. Freud deu história nessa vida, né? Só tijolo as bibliografias do Freud. Essa bibliografia do Peter Gay, ela é anterior à da Roudinesco. E ela faz frente à bibliografia do Ernest Jones. O Ernest Jones, sim, aí ele fez uma bibliografia que o Freud é fodástico. Todas as brigas que tem, o Freud sempre tem razão. O Freud como se ele nunca errasse, como se ele fosse a pessoa que sabe tudo, e que tem todas as respostas e que nunca erra. O Ernest Jones, existe essa crítica à bibliografia que ele fez, embora a bibliografia que o Ernest Jones redigiu, foi a primeira grande bibliografia do Freud. Existiram outras, né? Mas essa é tida como aquela primeira grande bibliografia. Ele também fala ali com as pessoas que foram contemporâneas do Freud. Bom, além disso, obviamente, eu vou até pegar aqui, a gente vai precisar de ler as obras do Freud também no original. A gente tem várias edições, possibilidades de edições dos livros do Freud, né? Tem a Companhia da Letra, a gente tem da Imago. Essa daqui é da Companhia das Letras, essas capinhas coloridas aqui, que já é uma... A gente tem uma questão que a tradução da Imago, ela é uma tradução que veio do inglês. Já da Companhia das Letras, eles já pegam os textos originais do Freud. Então, alguns termos como pulsão, né? O que seria? É pulsão, é instinto, é eu, é ego, é id, é isso, né? O que seria? Essa tradução da Companhia das Letras, ela já está à frente da Imago, porque ela já não é uma tradução da tradução, e estão sendo, né, aos pouquinhos, a autêntica, ela está criando essas obras, assim, essas outras capinhas coloridas. Na verdade, essa daqui é mais conhecida como as capinhas coloridas, né, mais bonitinha e tal, que são as obras incompletas. O que eles fizeram? Eles pegaram temas e organizaram as traduções a partir desse tema. Aqui sim a gente já tem uma tradução que tem já uma leitura crítica sobre todos os problemas das traduções anteriores. Então, é hoje reconhecido como a mais segura enquanto de termos, né? Ele está falando de ideia, está falando de pensamento, ele está falando de pulsão, ele está falando de instinto, drive, como é que é? Aqui a gente já tem esses debates, né, teoricamente resolvidos, já posso dizer assim, estão mais bem elaborados aqui. Então esses textinhos aqui da capinha colorida seriam as obras incompletas do Freud. Lembrando que sim, temos que ler o original, vamos voltar para as leituras originais. E também a gente vai usar mais dois autores, assim, mais do que dois, né? Vamos usar mais do que isso, mas eu vou indicar para quem tem interesse esse livro aqui do Vladimir Safatler, Introdução a Jacques Lacan. Ele não é um livro dos mais grossos e assim, é muito interessante, tem alguns conceitos, ele vai pegando alguns conceitos principais do Lacan, que vai ser a parte, né, a nossa disciplina vai estar sempre nessa interlocução com outros nomes da psicanálise, mas principalmente o nome de Lacan, e os Fundamentos da Psicanálise, de Freud a Lacan, que é um texto do Marco Antônio Coutinho Jorge, muito bom também. São alguns textos, né, de fácil compreensão, outros nem tanto, mas todos fundamentais para a gente fazer o nosso debate. Então, diante disso, façamos as nossas leituras, vamos fazer os nossos debates. Dentro de sala de aula também, a ideia é que vocês possam trazer as dúvidas de vocês e nesses vídeos dos estudos dirigidos, um material inicial. Assim. Então aqui falei um pouquinho sobre as leituras, a importância desses textos, a importância de estudar a bibliografia do Freud.
E no nosso próximo estudo dirigido desse material, eu já vou falar um pouquinho de algumas datas e voltar em alguns pontos importantes da vida do Freud. É isso, boas leituras, bons estudos e até mais.